Bem, meus amados, meu nome é José Roberto, sou obreiro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu venho trazer uma mensagem aqui que Deus tem tocado no meu coração a respeito de Jesus, né? A respeito qual é o objetivo de Jesus nas nossas vidas, né? E para que ele veio, né, meus amados, né? Muitas pessoas creem num Jesus morto na parede, né, no crucifixo. Não, nosso Jesus está vivo e ele reina em nosso favor, graças a ele, no nome dele, no nome de Jesus. Tá lá em Colossenses, né, capítulo 1, versículo 15, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o primogênito de toda a criação, né? Jesus, ele estava com Deus, ele era Deus, né? Na fundação do mundo, né? Quando Deus disse, haja, né, a luz, né? E Jesus já estava com ele, né? Quando Deus formou o homem, Deus falou, façamos a nossa imagem e semelhança, né? Deus não falou, façamos a minha imagem e semelhança, não, ele falou, façamos a nossa imagem. Então, era Deus, né? Jesus e o Espírito Santo, né? A gente usa muito falar da Trindade, né? Mas a Trindade não está na Bíblia, né? A palavra Trindade, mas é um Deus trino, né? Três pessoas, um só Deus, né? Então, foram criadas todas as coisas através dele, né? Aqui, ó, no qual a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja denominações, seja principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele, né, meus amados? Tudo é por ele, é para ele, né? Tudo é para o nome de Jesus Cristo, para honrar e glorificar a ele. Tudo que nós fazemos, meus amados, é para glorificar o nosso Deus, é para dar a nossa adoração a ele, né? A palavra de Deus diz que Deus é um Deus ciumento. Ele não aceita dividir a adoração dele com ninguém. Ele não aceita dividir a adoração dele com imagens, com outros deuses, falsos deuses, né? Ele não aceita. Ele é Deus único. Então, todas as coisas foram criadas, foram feitas para ele, para glorificar o nome dele, né, meus amados? Então, aqui, ó, no 18 aqui, ó, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, né, meus amados? Porque foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, né? Toda a plenitude de Deus habitou em Jesus, né, meus amados? Então, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto a que estão na terra e as que estão no céu. Meus amados, Jesus veio para que nós fôssemos reconciliar com Deus, né? Porque quando Adão e Eva pecou lá no começo, pelo pecado da desobediência, né? Jesus teve que vir ao mundo para que ele tivesse uma vida santa, né? Ele passou por todas as tentações e não caiu em nenhuma. Imagine uma tentação, meus amados, que você passou aí, você caiu. Ele passou por essa tentação, mas não caiu. Ele foi um homem santo, um homem puro, né? Ele foi 100% homem, 100% Deus, né? Na Bíblia fala, no mesmo capítulo, ele se mostra homem e se mostra Deus. Quando os apóstolos estão na tempestade, no navio lá, né? Que ele está dormindo, né? Ele está descansando. Ali era Jesus, o homem. Aí quando os apóstolos estavam desesperados, foram chamar ele, mestre, venha nos salvar. Ele acordou,
né? E foi e falou para o mar, cala-te, e o mar calou. Aí os apóstolos assim, que homem é esse, que poder é esse, que até o mar respeita ele, né? Então ali ele estava usando o poder de Deus, né? Então ele teve que ter essa natureza, né, meus amados? É a natureza divina e a natureza humana, porque tinha que vir uma pessoa para morrer, uma pessoa pura, uma pessoa santa, né, meus amados? Que nenhum lá no livro do Apocalipse, né, João, quando ele foi arrebatado em espírito, né, se acham lá os selos, né, e não acha ninguém digno de abrir, né? E João começa a chorar, porque não parece ninguém digno de abrir o selo, né? Aí o anjo fala, não, tem o Cordeiro, o único que é digno de abrir o selo, né, meus amados? Então Jesus foi o único digno de abrir o selo, né, meus amados? Então ele veio ao mundo, meus amados, por você, por mim, por toda a religião, por todos, né? Jesus não veio só por um pouquinho de gente, não, né? Em muitas igrejas, muitas pessoas falam, a minha igreja que salva, tá? A minha igreja... Não, Jesus, ele não deixou placa de igreja. Jesus, ele veio por todos. Ele veio por todos. Basta que a gente reconhecemos eles como Senhor Salvador, né? Basta que a gente reconhece o poder dele na cruz, que ele morreu para que nós fôssemos salvos, para que nós possamos herdar a vida eterna, meus amados. O inferno existe. O inferno existe. E não queira passar a tua eternidade lá não, meus amados. Não pague para ver não, né? O missionário R.R. Soares, uma vez eu ouvi uma pregação dele que ele fala, não sempre gosto de repetir essa mensagem. Ele fala que, uma coisa muito certa, ele fala que se você não acredita no Evangelho, se o Evangelho é mentira, se tudo que está escrito aqui é mentira, então não tem importância nenhuma. Se você morrer, não sei se apaga ou se não existe mais, né? Mas se for verdade, e se for verdade, tem toda a importância, meus amados. Então, não vamos pagar para ver não, meus amados. Eu não vou pagar para ver se a Bíblia fala a verdade ou mentira, né? Não, eu creio que aqui fala que é verdade, né, meus amados? O inferno existe, né? Tem a parábola do Lázaro e do rico, né? E é uma parábola verdadeira que Deus, Jesus, ele dá o nome das pessoas, né? Geralmente a parábola ele não dá nome, mas quando porque isso aconteceu mesmo, né? O rico foi pro inferno, não porque era rico, não é porque era rico, porque o dinheiro não manda ninguém pro inferno, não, né? O que manda pro inferno é o amor ao dinheiro, né? Isso sim. E o Lázaro era o pobre, o mendigo, né? Que sofreu dificuldade, né? E ele creu em Jesus Cristo, tá, meus amados? E ele foi pro céu e o rico foi pro inferno. E sofreu lá, né? Então, meus amados, o inferno existe. Não queira ir para lá, não pague para ver, não pague para ver, não pague para falar assim, não, no último minuto eu me arrependo, no último minuto eu peço perdão para Deus, não. Vai que não dá tempo. E aí, como é que fica? Tá bom, meus amados? Fico com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém.